Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo capítulo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava e toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Até o versículo 21. Êxodo capítulo 16 fala de um deserto específico que o povo de Israel passou. O deserto entre Elim e o Sinai. O versículo 1 diz: partiram de Elim. Onde era Elim? No capítulo 15 de Êxodo, como nós vimos ontem, o versículo 27 diz que Elim era um lugar onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Os irmãos lembram, como vimos ontem, que o povo de Israel, quando estava com sede e chegaram a um lugar que as águas eram amargas, eles murmuraram.
E Deus, pela misericórdia, usou Moisés para sarar aquelas águas. Deus trouxe uma revelação de que Ele é o Deus que sara as águas. Ele é o Deus que cura, que liberta de toda amargura. Mas, amados, é muito interessante perceber que eles estavam murmurando, mas Deus tinha um lugar com fontes abundantes e com palmeiras muito perto deles. Às vezes nós estamos murmurando e as bênçãos, as promessas de Deus estão muito perto da gente. E Deus está provando o nosso coração. Enfim, quando termina o capítulo que lemos ontem, 15, nós percebemos que eles chegaram a um lugar maravilhoso no meio do deserto. 12 fontes de água. Se compararmos, imagina cada uma para uma das tribos de Israel. E palmeiras, lugares lindos para você acampar. Mas Deus estava os movendo para o Sinai, o lugar da revelação, o lugar da intimidade, o lugar da comunhão com a lei de Deus que seria ali revelada. Mas entre o Elim e o Sinai havia um deserto para ser superado. Temos falado muito isso aqui, amados. Deus, Ele nos prepara, Ele nos conduz através de desertos até que a gente entre nas suas promessas, até que a gente entre na nossa Canaã, na nossa terra prometida. E aí o que ocorre no capítulo 16? Eles partem então de Elim em direção ao Sinai, mas eles estão ali no deserto de Sim. E naquele deserto o povo murmura mais uma vez. Esta é a quarta murmuração do povo de Israel, das 12 que pelo menos o livro de Êxodo vai nos narrar. E entendam, irmãos, que os erros do povo de Deus não foram escritos para o nosso entretenimento ou para a nossa informação, mas para nos despertar e nos mostrar o nosso próprio coração. Nós temos inclinação para esta murmuração, rebeldia, obstinação. O grande pecado do povo de Israel e o nosso é sermos muitas vezes teimosos, obstinados diante das evidências da graça de Deus, dos milagres de Deus, do que Deus já fez. O que Deus já fez até aqui, na sua vida e na minha, é suficiente para a gente saber que Ele é Deus, que Ele nos ama, que Ele é poderoso e que Ele vai cumprir todas as suas promessas em nossa vida. Mas nós, como Israel, muitas vezes, quando estamos diante de uma necessidade, nós vamos ser tentados. Nós somos tentados quando estamos sentindo falta de alguma coisa. As nossas carências, os nossos desejos podem nos tornar escravos do prazer. E às vezes nós, quando sentimos falta de alguma coisa, começamos a murmurar, ou duvidar, ou questionar. E é isso que acontece com Israel aqui no deserto de Sim, entre Elim e o Sinai. Deus estava os levando para um momento de glória, de intimidade, onde eles veriam a revelação escrita do Senhor sendo dada a Moisés. Mas nesse tempo, desse deserto, que Deus permitiu, entenda isso. Deserto não é acidente, deserto é agenda de Deus para o tratamento do nosso caráter. Deserto é permissão de Deus para provar o nosso coração. Você crê no Senhor? Você confia no Senhor? O deserto é que vai mostrar isso. Deserto é dado por Deus. Basta lermos Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. O Senhor diz: eu levei vocês para o deserto, para saber o que estava no coração de vocês, para que vocês saibam. Porque Deus sabe, mas Ele quer que a gente saiba. Existe uma lei do deserto. Ou a gente sai dele aprovado, ou a gente não sai. Muitos vão morrer no deserto. Muitos morreram no deserto. Mas o chamado de Deus, e essa palavra que o Senhor está nos dando nesse tempo, é para nosso despertamento, para o nosso aprendizado. Deus nos leva para o deserto, para nos aperfeiçoar, para nos humilhar, para nos ensinar, para quebrar as raízes de orgulho dentro da gente, para moldar a nossa mente, para que a gente possa entender que nós somos filhos. O deserto, Deus quer usar para libertar a nossa mentalidade de escravos, para uma mentalidade de filhos. É Deus, o Pai amoroso, que nos envia para o deserto. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, diz que o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto. A diferença?
Israel ficou 40 anos. Jesus ficou 40 dias. Quanto tempo você quer ficar no deserto? São as nossas atitudes que vão definir o tempo do deserto ou se vamos sair dele. E a murmuração foi um dos pecados mais predominantes que manteve o povo de Israel no deserto ou levou a maioria deles à morte no deserto. A murmuração. O que falamos pode estar prolongando os nossos dias de deserto. Deus quer nos preparar. O deserto é a agenda de Deus, mas não é o nosso destino final. Deus quer nos levar às suas promessas, a um lugar de intimidade, de percebermos as manifestações da sua graça. E aqui no capítulo 16 de Êxodo, amado, mesmo diante de milagres, o coração desse povo, o povo de Israel, revela que o coração deles não estava ainda mudado, transformado. Mesmo vendo os milagres e mesmo diante dos desertos. Irmãos, milagres e desertos não transformam o nosso caráter. O que transforma o nosso caráter é o quebrantamento diante da glória de Deus. É a humildade diante da palavra de Deus. É se humilhar diante de quem Deus é. É isso que vai nos transformando. É contemplar e se quebrantar diante da glória, da palavra de Deus, da presença de Deus, das manifestações do seu poder, do seu amor, do seu caráter, da sua santidade. É quando a gente olha para o Senhor e não olha para as circunstâncias. É quando a gente busca a Deus porque Ele é e não fica atrás das suas obras, das suas bênçãos. Porque, amado, a maior promessa não é a terra prometida. A maior promessa é a presença da glória de Deus em nossa vida. E no capítulo 16 de Êxodo, eles, diante de toda essa nova realidade, o deserto entre Elim e Sinai, eles começam a murmurar, e a murmuração deles é direcionada. No versículo 2 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Nesse texto parece que estava todo mundo mesmo, inclusive Josué e Caleb. Sabe, tem hora que a murmuração contagia todo mundo. Se a gente não guardar o coração, nós estamos murmurando com todos. Todos murmuraram contra quem? Contra Moisés e Arão. Mas logo depois, Moisés e Arão vão denunciar realmente a raiz do pecado deles, que não era contra apenas os líderes. Mas o texto diz no versículo de número 6, Moisés e Arão disseram aos filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Toda murmuração, em última análise, é contra Deus. Mesmo que estivermos murmurando contra os nossos pais, contra o nosso governo, contra os pastores, nós estamos murmurando contra Deus, porque quando nós ficamos irados com aqueles que estão em posição de autoridade, nós indiretamente estamos se rebelando contra o Senhor, porque é Ele quem estabelece reis, autoridades e remove reis. Toda autoridade, a Bíblia diz que é instituída pelo Senhor, não há autoridade humana que o Senhor não permita. Nós podemos discordar, nós devemos inclusive, mas a murmuração, a rebelião, a teimosia do coração, Israel se torna obstinado, como Deuteronômio 9, versículo 7, vale a pena os irmãos depois conferirem. O texto de Deuteronômio 9, 7 diz que eles eram rebeldes e teimosos desde quando saíram do Egito. O versículo 24 de Deuteronômio 9 também diz isso. A teimosia, a obstinação revela não apenas a natureza do povo de Israel, revela a natureza do coração humano. Nós precisamos enfrentar toda obstinação, teimosia do nosso próprio coração. Nós temos um coração inclinado para o mal. Mesmo nós que já conhecemos a Jesus, a Bíblia diz que nós precisamos ser podados constantemente.
Evangelho de João, capítulo 15, aquele que produz fruto vai ser podado. O apóstolo Paulo diz que depois de pregar a muitos, ele esmurrava o seu próprio corpo, uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica, dizendo que ele tinha que também praticar aquilo e renunciar a si mesmo, para que ele não caísse nos erros que ele mesmo pregava, denunciando. E o que Deus faz diante da murmuração de Israel? Em Êxodo 16, Deus opera um milagre maravilhoso, com durabilidade específica. Deus manda pão do céu. Não era algo comum, não era algo da criação de Deus, no sentido natural, era um alimento sobrenatural, não havia caído até ali, caiu durante todo o tempo que eles caminharam no deserto, e quando eles entram na terra da promessa, o maná cessa. Um pão sobrenatural. Quantos de nós não gostaríamos de ter experimentado este pão? E o Senhor Jesus fala sobre este pão, que foi Deus quem enviou. Deus então envia aqui pão todos os dias pela manhã. E o pão, o maná que Deus envia, é um símbolo da provisão de Deus em nossos desertos. Em todo deserto que nós enfrentarmos, Deus nos dará a provisão necessária para o nosso sustento. Deserto não é um lugar de escassez total. Deserto é lugar onde Deus nos dá o suficiente, onde Deus vai nos dar o que nós precisamos para cada dia. O maná era dado todos os dias, eles precisavam colher todos os dias, menos no sábado, e vamos ver isso amanhã. Eles não deveriam guardar para o outro dia, porque Deus queria ensiná-los a confiar no caráter de Deus, a confiar na palavra de Deus. O Deus que te sustenta hoje, o Deus que te sustentou ontem, vai sustentar o seu amanhã. Ele não muda. E Deus diz, não guarde para outro dia. Mas o povo em desobediência fez o teste. Vamos guardar para ver se realmente vai acontecer isso. E no outro dia estava aquele tudo estragado. Como nós somos duros de coração. A palavra de Deus diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. Nós precisamos ter um coração quebrantado, para que a gente não caia na apostasia que tem derrubado a tantos e derrubará a muitos antes do dia da volta do Senhor. A apostasia é a revelação de um coração que se tornou obstinado diante da palavra de Deus, teimoso, cínico, tentando de alguma forma dar um jeitinho e tentando desobedecer a Deus, achando que não vai ter consequências. Como é fácil quando você está se sentindo super bem e começa a desobedecer a Deus e não vê nada acontecendo de ruim, e você começa achando que pode continuar enganando a si mesmo e a outros. Mas amado, não é possibilidade, é realidade. A casa que não é edificada sobre a prática da palavra não suportará as tempestades, ela cairá. O Senhor Jesus nos diz isso no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Todo aquele que ouve a palavra do Pai, do Senhor, e não pratica, vai construir a casa sobre a areia. E o que pratica, o que ouve e pratica, vai construir a casa sobre a rocha. Olhando para as duas casas antes da tempestade, parece iguais. É a tempestade, é o deserto que vai revelar a profundidade da nossa fé, que vai revelar a qualidade da nossa fé, que vai revelar na verdade, vai revelar a natureza da nossa fé. Deus vai nos provar. Agora, o mais tremendo desse capítulo 16 é o Deus amoroso que envia o maná. Todo dia Deus tem um maná para a gente, todo dia Deus tem uma palavra para nos alimentar, todo dia Deus tem uma provisão, mas nós precisamos colher, e o maná precisava ser colhido todas as manhãs, senão ele derretia. Isso nos fala da necessidade de buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, ao acordar, dar a Ele a primazia, dar a Ele a honra, todos os dias pela manhã, eles precisavam sair e colher o maná de acordo com a família. Todos os dias, a primeira tarefa do dia era
pegar, era colher o fruto que o Senhor estava enviando, o alimento que Deus estava dando. Todos os dias quando nós acordamos, Deus tem uma palavra para nos alimentar, Deus quer um encontro com Ele. Todos os dias quando nós acordamos, a primazia deve ser do Senhor, e quando nós fazemos isso, nós vamos sendo alimentados por Ele, para enfrentarmos o deserto. Todos os dias, pela manhã, o Senhor ordenou isso. Pegue para você e para aqueles que estão perto de você, para compartilhar daquilo que Deus tem te dado. E eles comeram, eles viram o milagre do Senhor caindo sobre eles, não apenas o maná pela manhã, mas também as codornizes pela tarde. Comeram pão e carne vindo das mãos de Deus. Estavam com saudades daquela comida do Egito, mas Deus tinha um pão do céu para eles. Às vezes nós estamos com saudade de comer as coisas deste mundo, do Egito, e nós estamos desperdiçando a mesa do Senhor, o pão do Senhor. O Senhor Jesus nos deu o pão e o cálice para a gente poder constantemente participar da mesa dele. Mas lá em Coríntios, Paulo diz que alguns estavam participando da mesa de demônios. Há pessoas que estão comendo dos alimentos consagrados a ídolos, a demônios, a festas pagãs, e não estão comendo da mesa do Pai. E há pessoas que estão comendo das migalhas que caem da mesa, como aquela mulher que chegou para Jesus, e Jesus falou: não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela se humilhou, disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. A humilhação dela fez com que Jesus a chamasse de filha, e a tratasse como filha, e a elogiasse, dizendo que eu não tinha visto uma fé como aquela. A verdadeira fé nos leva a nos humilhar, e a humilhação nos leva a comer o pão do Pai, sentado à sua mesa, e não as migalhas que caem, e não os alimentos deste mundo. Deus tem um pão para nós. Ele vai nos dar o suficiente, a provisão suficiente. O que o maná nos ensina? O maná nos ensina a depender diariamente do Senhor, todos os dias. Tenha um encontro com Deus e receba o alimento que Ele tem para te dar. O maná nos ensina a honrar o Senhor, todos os dias. Busque o Senhor logo pela manhã, ao acordar. O maná nos ensina a confiar no Senhor. Não precisamos guardar para o outro dia, porque o Senhor nos dará. Confiar nele. Então, pelo menos essas 3 virtudes o Senhor quer ministrar a nós acerca do maná: dependência, honra e confiança. E quando eu dependo, quando eu honro, quando eu confio no Pai, isso vai gerar relacionamento, isso vai gerar fé, e isso vai transformar o meu caráter, isso vai me moldar. Estar com Ele não são os milagres nem os desertos, mas é o meu relacionamento com Ele diário que vai transformar o meu caráter e me tornar mais semelhante a Jesus, que vai humilhar o meu coração para que eu não me torne soberbo e nem teimoso e obstinado. Deus envia o maná para ensinar. Deuteronômio 8, versículo 3: eu levei vocês para o deserto e vos dei o maná para que vocês saibam que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus envia o maná para mostrar que nós não vivemos das coisas dessa terra, nós precisamos nos alimentar do que vem do céu, da boca dele, do que vem dele, e é isso que vai nos moldar e nos transformar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo maná de cada dia, o maná que é a tua palavra, o maná que é o Senhor Jesus, o verdadeiro pão do céu, aquele que se alimenta do Senhor Jesus, por ele viverá, diz o Senhor. Nós queremos te agradecer, porque o teu Espírito Santo tem nos despertado a cada manhã para te buscar em primeiro lugar. Queremos te agradecer, porque se estamos de pé em meio aos desertos, é porque nós temos tido a tua misericórdia, a tua graça nos sustentando todos os dias. Pai, que nós não nos tornemos insensíveis, obstinados, teimosos, diante dos milagres que o Senhor já tem operado em nossas vidas, e diante da tua graça diária, que é derramada sobre nós. Mas que o nosso coração se torne cada dia mais cheio de gratidão, confiança, dependência, honra ao Senhor, louvor e a glória somente a Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.